Olá, bom dia pessoal, bom dia, né? Boa tarde e boa noite, né? Graças a Deus, tá pessoal? Vamos continuar aqui o nosso processo, tá? Da nossa consciência, né? Nessa realidade, né? Que a gente conhece como uma realidade, a Terra, né? Uma realidade física, né? Onde a gente tá aqui, né? Quem é que tá aqui? A nossa consciência, tá, pessoal? Tá aqui nessa realidade. A gente tem esse corpo aqui, esse corpo lindo, maravilhoso, tá, pessoal? Então a gente está aqui nessa realidade com esse corpo lindo. E ontem, né, pessoal? Ontem foi o meu aniversário, tá, pessoal? Vocês sabem que eu não escondo nada de vocês, mas eu esqueci, tá, pessoal? Você viu ontem, eu gravei o vídeo, eu tava tão esqueci que era meu aniversário e minha irmã me lembrou, né? Me deu parabéns e tal. E a minha filha aí comprou um bolo de chocolate aí, eu comi um pedacinho, né? Eu comer, tenho que comer um pedacinho, porque eu não posso comer muito doce, né, pessoal? Que eu sou, a médica falou que eu sou pré-diabético, né? É isso aí, é o que a gente ganha aqui, né? Nesse corpo. Então, ontem foi meu aniversário, cinquentinha, né, pessoal? Parece que eu tenho cinquentinha, nossa, o tempo, esse tempo aqui que Deus fez, né? Tá passando. Mas quem fez aqui nessa realidade cinquentinha, pessoal? Quem foi? Foi esse personagem aí que se chama Samuel de Jesus, né? Um, agora, né? Um cinquentinha que mora numa comunidade, né? Pobre aqui de Salvador, tal. Então, quem fez 50 anos foi ele, tá, pessoal? A nossa consciência não existe tempo, mas a gente marcamos o tempo, né? E eu perdi o tempo do meu aniversário, do aniversário aí do Avatar Samuel aí, eu perdi aí, mas me lembraram, né? Minha irmã, minha filha aí e tal. É isso, a gente aí comemorou o aniversário desse Avatar aqui, tá? Tá ficando velho nesse Avatar, né? Pedir para Deus dar mais, como é? Saúde e vida para esse Avatar. Mas a gente fica aqui até o tempo determinado, né, pessoal? Entende? Então, quem foi que fez aniversário? Foi esse Avatar aí, que se chama Samuel, fez cinquentinha ontem, né, pessoal? Eu me esqueci, pessoal, porque hoje em dia, né, meu aniversário eu sei que é 19 de novembro, né? É o Dia da Bandeira. Hoje em dia não se comemora mais Dia da Bandeira, né, pessoal? Então, sempre quando eu era pequeno, né, pessoal, eu estava no colégio, né, na escola, tinha comemoração, eu saía, né? Eu me divertia muito, eu saía com lá os alunos, né? Tocando a bandinha, a, comemorando o Dia da Bandeira. E aí quando eu voltava para casa, né? A minha mãe e a minha irmã, né? Que é mais velha, ela fazia um bolo, né? Sempre com a bandeira do Brasil, né? Porque era o Dia da Bandeira. Mas hoje em dia, né, pessoal? Não, eu acho que não tem mais comemoração. Então, por isso que eu nem fiquei sabendo, né? Porque se diz assim, ah, hoje é o dia da bandeira, aparece aí notícia, eu já saberia que era o meu aniversário, né? Feliz aniversário, envelheço na cidade, feliz aniversário, envelheço na cidade, Então, a música aí do Ira, né? Então, envelheço na cidade, né? A gente está envelhecendo aqui nessa cidade. E não é fácil, né, pessoal? A gente, para manter a saúde, né,
com as coisas que tem. Nossa, tem tanta coisa agora com veneno, pessoal, que estão descobrindo aí, né? Daqui a pouco a gente não vai poder comer nada, né? Tá tudo contaminado, né? Por isso, tá, pessoal, que a gente estamos sofrendo no corpo, né? A nossa consciência, por causa que pessoas, tá, pessoal? Né? Dirigido pelo príncipe desse mundo, né? Tentando fazer isso com as pessoas, tá, pessoal? Usando o controle, o poderio para fazer essas coisas, tá? E então eu agradeci por chegar nessa, nessa meu avatar, chegar nessa idade aqui, 50 anos, tá? Mas graças a Deus é isso. A gente vai continuando até o momento que o próprio Deus, né? Aí, ó, tá aparecendo até uns cabelinhos brancos, ó. Tá, pessoal? Mas teve uma pessoa que chegou e disse assim: Nossa, você tem 50 anos? Eu digo: Eu tenho, porque, nossa, não parece. Nossa, como você tá assim, jovem, né? Eu digo: Nossa, obrigado. Obrigado pela juventude aí, né? Deve ser o espírito, né, pessoal? A gente viver assim mais leve, mais solto, né? Em equilíbrio nos ajuda bastante, né, pessoal? A conservar um pouco o, o avatar que a gente tem, tá? Tá bom, pessoal. É minha mãe. É, às vezes eu tô orando, tá? Ela é assim mesmo, tá, pessoal? Vamos começar o nosso estudo, tomar um pouco aqui de chá aqui, para minha garganta trabalhar bem, né, pessoal? Você vê que eu já tenho 50, tá? Então tem que cuidar aí do corpo aí para você não ir para daqui para melhor. Será que é para melhor mesmo? Vamos, vamos analisar, né, pessoal? Então, pessoal, a gente está estudando. Qual é o tema que a gente está estudando, pessoal? Você lembra aí ou não? Ou já esqueceu? Já esqueceu como eu esqueci também. Entende? Então, lembra do nosso tema? Cadê? Deixa eu ver. Meu Deus. Meu Deus, irmão. Tô perdido. Mas eu marquei aqui. Eu lembro que eu marquei, tá, pessoal? Eu lembro que eu marquei, mas a gente, a gente se esquece, né? Mas vamos aqui. Cadê? Ah, aqui. A gente parou na terceira parte, né, pessoal? Vamos fazer agora a terceira parte, porque a gente falou a primeira e a segunda parte aí desse tema que a gente está debulhando, né? A gente está observando cada detalhe que esse tema traz para o nosso conhecimento, tá, pessoal? Então, a gente está aqui estudando, vamos continuar, né? Que o tema é o que é o trabalho da espiritualidade. Eu já perdi pessoas que estavam me acompanhando, porque eu falo sempre, vamos começar o trabalho da espiritualidade. Então o cara pensa que eu vou fazer alguma mandiga, acender uma vela, fazer alguma coisa, né? O cara aí não, eu não quero isso não. Principalmente os evangélicos. Mas com o passar do tempo, o passar do o conhecimento, a pessoa vai crescendo, a pessoa volta, tá, pessoal? Eu tenho pessoas aqui que voltaram a assistir meu vídeo. Ela foi aí, né? Parece que não encontrou assim a informação que eu passo aqui, né? De psicologia, psicanálise, espiritualidade, Bíblia, né?
Então, porque cada um está no seu quadrado, né? Então ela deve ter ido aí, visto que não achou, né? As coisas que ela queria ouvir, a informação, né? Quer prender a pessoa numa caixinha, tá? Uma caixinha gospel, uma caixinha católica, uma caixinha espírita, né? Existem várias caixinhas aí. Então essa pessoa foi, né? Viu aí que não achou aquilo que eu estou passando aqui, essa mistura, essa mistura. Então ela voltou a assistir meu vídeo, tá? Eu fico feliz, tá, pessoal? Por isso que eu não quero, tá? Você toma a decisão de não estar assistindo meu vídeo, tá tudo certo, tá? Que Deus continue guardando você, abençoando, até o momento de você despertar, entender o que eu estou falando, tá? Porque às vezes você na primeira não entendeu, porque estava com conceito religioso, crença limitante. Então, coisas que eu falei, até isso aqui mesmo, né? O trabalho da espiritualidade. Então, vocês aí, né? Porque pensou, não, esse cara tá trazendo aí uma heresia aí, uma coisa aí demoníaca aí, né? Né, pessoal? Então, é normal, tá, pessoal? É normal, porque a gente tá observando, a gente quer servir a Deus, tá? Então, isso prova que vocês estão procurando a verdade, quer servir a Deus, tá? Mas é isso, porque colocaram, né, que principalmente os evangélicos, é aquilo ali, é a verdade, tá? Então, e isso foi empurrado para vocês, tá, pessoal? Eu sei muito bem disso porque eu já experimentei todas isso aí, tá? Já experimentei. Então, aí o que é o trabalho da espiritualidade, né? A gente veio para explicar sobre isso. Ele fala, e por que temos que desenvolver, né? Esse trabalho. Por que a gente tem que desenvolver esse trabalho? Na gente, né, pessoal? Porque a pessoa pensa que o trabalho da espiritualidade, eu vou para um grupo, eu vou para o templo lá, igual os evangélicos, né? Eu vou para a igreja fazer a obra de Deus. Aonde é essa obra aí? Tem predeiro lá? Eu sei que obra é onde os serventes viram massa, né? Aonde a gente vai virar massa lá. De sorte que até eu, né, pessoal, eu frequentei um grupo aí religioso que eu levantei a igreja, eu ajudei a mexer a massa. Trabalhei lá de servente de pedreiro lá, né? É isso, levantei a massa, literalmente, né? Levantar o templo. Mas é isso, né? Faz parte quando a gente não entende, né? O que é igreja, né? A gente tem que dizer assim, a gente vai ter que levantar uma igreja para Deus. Mas graças a Deus, tá, pessoal? Deus está trazendo entendimento a gente espiritual, isso que é importante, tá? Então, o que é o trabalho da espiritualidade? O que é isso? O que é isso, irmão? Você me pergunta, né? Aí a gente me responde aqui que ele diz: o trabalho da espiritualidade é um autodesenvolvimento do nosso ser. Então, o trabalho da espiritualidade é disso, é quando a gente está desenvolvendo o ser. Então, pode você estar aonde você estiver. Não é em um lugar específico, eu vou desenvolver meu ser lá. Não existe isso, tá, pessoal? Eu sei que isso foi colocado aí na cabeça da maioria, mas não existe isso, tá? Então, pode ser no seu trabalho pode ser um trabalho espiritual que está desenvolvendo o seu ser, que é a sua consciência. Aí ele fala, e buscar por um propósito de vida, né? E um aprofundamento de autoconhecimento para viver uma vida espiritual de forma mais plena e significativa. Então, com significado, com sentido na vida. Né? É até meu tema, né? Que eu
próximo tema aí que eu vou falar sobre o que é o sentido da vida, pessoal. Tem pessoas que estão perdendo esse sentido. E eu não quero ver o desperto perdendo o sentido, tá, pessoal? Porque às vezes a gente aqui desperta, a gente não consegue nos encaixar mais na sociedade aí, pessoal. Porque a gente vê que tem dedo da Matrix em todo lugar. Mas o que é que a gente tem que fazer, pessoal? A gente está aqui por causa do nosso propósito, então a gente tem que entrar no nosso propósito. Aí a gente encontra um sentido, um significado da nossa vida. Meu Deus, eu estou falando já o tema aqui. Vamos começar o tema aqui, tá, pessoal? Então ele diz que esse trabalho é aquele quando a gente desenvolve o nosso ser e busca um propósito de vida, né? E um aprofundamento no autoconhecimento. Então, quando você está fazendo isso, você está trabalhando a sua espiritualidade para viver uma vida o quê? Uma vida carnal, uma vida do ego aqui. Não, uma vida espiritual. Você tem que melhorar para colocar a sua ação da consciência do espírito elevado aqui nessa realidade. Para você viver uma vida espiritual. É isso que é difícil para a gente, né? Porque todo o contexto que é preparado nessa realidade, né, é feito para que a gente não eleve, não manifeste esse nossa consciência elevada aqui nessa realidade. Por isso que só tem negatividade, puxar para baixo, para que essa espiritualidade não apareça na sua vida. Aonde que a gente foi se meter, hein, pessoal? Aonde que a gente foi se meter? Mas é isso, pessoal. A gente está aqui agora. O que é que a gente tem que fazer agora? O que é que a gente fazer? Ah, eu quero ir embora, irmão Samuel. Ai, aqui tá ruim, aqui não, esse mundo tá perdido. Ai, aqui não tá bom de morar, não, irmão Samuel. Ai, eu quero ir embora. Ai, meu Deus. Tem pessoa que tá chegando assim, tá, pessoal? É esse limite, tá? Porque as coisas estão apertando aí, a dificuldade, as coisas, tá? Então, tá apertando. Por isso que a gente tá aqui, pessoal. Não é para a gente viver, tá? Mas a gente veio viver aquele propósito que Deus designou para a gente, tá? Para a gente obter uma experiência, um crescimento através dessa manifestação do Espírito, tá? Aí ele fala, é também o trabalho da espiritualidade envolve a conexão com algo mais que a si mesmo, então, com Deus, que pode ser através de práticas espirituais como meditação, estudo das escrituras, oração, vivências de valores como amor, respeito em nosso dia a dia. Então, é isso que é o trabalho da espiritualidade, tá, pessoal? Eu falei todo esse contexto aqui na primeira e segunda parte aí desse tema, tá, pessoal? Então procura aí que eu explico aqui cada detalhe nos outros vídeos, né? Mas vamos prosseguir o nosso estudo aqui aonde a gente parou, né? A gente falou a primeira, a segunda, agora a gente vai para a terceira parte, né? Então, a gente parou aqui, né, pessoal? Deixa eu tomar mais um golinho aqui. A gente parou aqui, né, pessoal, que ele fala que o trabalho está diretamente ligado ao propósito de vida. Então, tá ligado. Você viu lá no começo que a gente está buscando também esse propósito. Porque a espiritualidade é uma jornada e para encontrar e compreender o sentido da existência, então, o sentido da vida. É o que muita gente agora não tem o sentido, né? Da sua existência aqui. Então, é o que eu vou falar no próximo vídeo aí. A gente vai também
fazer uma novela aí para a gente estudar isso mais profundamente, tá, pessoal? Porque tem muitos termos aí, tá, pessoal? Que as pessoas veem os termos aí, mas ela não sabe o que significa. Principalmente espiritualidade, tá? Então, aqui eu criei o canal para a gente estudando esses temas, né? Analisando a parte da psicologia, da psicanálise, da espiritualidade e das escrituras, o que é que Cristo, o que é que os apóstolos passa sobre esse entendimento. Então a gente tá fazendo isso aqui, tá? Já há algum tempinho aí, tá? Tem aí mais de 1000 e poucos vídeos aí, tá? Eu nem acredito que eu gravei isso tudo. Tá, pessoal? Mas tá aí. Que explicando todas as coisas, todos os temas, todas as coisas espirituais, tá? A tirar, né? Pessoas que estão me acompanhando desde o começo, né? Elas aqui, pessoal, já têm um conhecimento bastante grande, tá? Já melhorou um pouquinho, né, pessoal? Então ele diz, para compreender o sentido da existência, que pode ser a conexão com Deus e com o eu interior. Então você tem que compreender que o trabalho da espiritualidade é para isso, é para você se conectar com Deus, com seu eu interior, então com sua espiritualidade, né? Serve para isso, tá, pessoal? O trabalho da espiritualidade. E eu espero que vocês estejam nessa frequência trabalhando a sua espiritualidade, tá? A conexão com o seu Criador. Entende, pessoal? Aconteça o que acontecer, tá, pessoal? Nessa realidade, a gente não pode perder essa intimidade com o nosso Deus, com o nosso Criador, tá? Com esse Deus invisível, né? Verdadeiro aí, que criou todas essas coisas e criou o tempo, criou tudo para que a gente estivesse aqui, tá, pessoal? A gente não pode perder isso, tá? Aí o que mais? Terceira parte. Por isso a prática de fé e espiritualidade é fundamental para encontrar o propósito de vida. Então, é através das nossas práticas de fé, né, no dia a dia, e o trabalho da nossa espiritualidade, é que a gente vai encontrar o quê? O propósito de vida. Então, como é que você vai encontrar seu propósito de vida? Aquilo que você vai fazer é você indo para, como é que se diz, para para os adivinhos, né? Tanto das igrejas evangélicas como dos espíritos aí, dos espiritismos, né? Adivinham jogando carta, búzio, tarô. Ah, você vai ser isso, você vai encontrar seu propósito de vida, é assim, é? É assim, pessoal, mas tem aí vários enganos. Ontem mesmo eu vi numa live, tá o cara falando que teve um encontro com Arcanjo Miguel, com os, né, com os seres elevados, e dizendo para ele fazer curso. Eu digo, rapaz, esse espírito, você acha que um anjo, pessoal, um anjo de uma dimensão, uma consciência totalmente elevada do que a gente aqui, ele vai fazer para a gente fazer curso? Essas pessoas querem porque elas querem aparecer para você como especial, pessoal. Eu sou especial, eu me preparou, tive um encontro com o anjo, o Arcanjo Miguel, ele me deu esse compromisso, essa responsabilidade. Entende, pessoal? Isso porque as pessoas estão dormindo, por isso que essas pessoas querem se colocarem que é especial, que é melhor do que você. Só a gente que fala com o ET aqui, só a gente, ele fala com a gente. Tá aí, pessoal, tanto no nosso meio agora aqui da espiritualidade, né, de quem fala de expansão,
como no meio evangélico religioso. Todo mundo se apresenta como especial. Ninguém não é especial, né, pessoal? Todo mundo só ele se apresenta. E vocês, tá, pessoal? Vai dar dinheiro, dá lá os dízimos, as ofertas, compra curso, vai para não sei o que. Vocês gostam disso. Porque vocês gostam do sono. Isso é sono, tá? Por isso que você vê eu me apresentando aqui que, não sei o que, eu subi na nave, eu fui levado não sei aonde, tá? Eu tive experiências espirituais, saída do corpo. Eu contei isso como um processo da nossa consciência, mas não para dizer que eu sou melhor do que você, pessoal. E isso está acontecendo bastante, tá, pessoal? Eu espero, eu diminuiu mais um pouco, eu espero que isso diminua, tá? Essas pessoas que começam a ter vergonha de falar essas coisas, mentira, tá, pessoal? Porque isso é inventando essas mentiras, tá? Tudo bem. Se ele teve verdadeiramente, tá, pessoal? É um processo dele. Agora, não significa que agora você é especial, que você vai fazer isso, que você vai fazer aquilo. Tá? A pessoa para despertar não precisa disso. Precisa de conhecimento da verdade, tá? Não precisa alguém se colocar agora, eu sou o especial que você tem que seguir, tá? É o engano que existe por aí. Aí ele fala, quando falamos sobre propósito, espiritualidade e fé, então, quando falamos de propósito e espiritualidade e fé, estamos tocando em um tema que transcende o cotidiano e nos convida a buscar um significado mais profundo em nossas vidas. Então, buscar um propósito mais profundo na nossa vida, que é o propósito da nossa alma. Porque foi lá que Deus colocou o seu propósito. Então, não vá procurar pessoas tarô, pessoas que jogam para adivinhar. Agora mesmo, tá? Final de ano vai começar aí, tá? Muitos desses daí, a televisão aí, que são deles, né? Vai chamar essas pessoas e essas pessoas vão ficar dizendo, vai acontecer isso. Não sei o quê. Olha agora, 2025. Teve muito na virada, né, do ano aí. Agora vai ter também. O que é que eu tenho que saber da minha vida? O que é que vai acontecer em 2026? Não sei, pessoal, tá? Aqui não é adivinho, não. Você procura esses caras aí do tarô aí, do búzio, qual é? Adivinho. Você vai também para a igreja evangélica, onde eles dizem, eis que vejo, eis que estou vendo. Vocês vão aí. Aqui não. Aqui eu também não sei. Também não sei. A gente vai vivendo cada dia, momento presente. O meu momento presente é isso. Ontem eu fiz 50 anos, é meu avatar aqui, e eu estou aqui agora falando de espiritualidade para você. Esse é o que eu tenho que viver. Amanhã, não sei. Por isso que toda vez que eu termino o vídeo, eu falo, se Deus permitir, eu venho gravar o vídeo. Se não tiver amanhã para mim, aqui nessa realidade. Entende, pessoal? A gente precisa entender isso, tá? Porque senão vamos cair nesses laços que existe aí, tanto no meio da espiritualidade, né? Pessoas que falam de expansão da consciência. Por quê? A maioria incentivado por dinheiro, tá? Dinheiro, tá? Tudo aí que vocês vão fazer é dinheiro, tá? Aqui no meu canal vocês estão obtendo conhecimento, tá, pessoal? Prezando pela verdade sem você pagar nada. Tá, pessoal? Entende como as coisas espirituais têm que acontecer? Mas ele acostumaram vocês dessa forma. É o engano que está aí, tá? E o espírito de baixa vibração entra nessas e começa a criar confusão na sua mente, tá?
Então, mas estamos aqui estudando, né? Que você está estudando com o irmão Samuel, que fez 50 anos, o avatar do irmão, você está estudando aqui. Então, ele diz que quando a gente está falando sobre esse tema de propósito, espiritualidade e fé, estamos tocando em um tema que transcende o cotidiano. Então, transcende as coisas que a gente vive, né? E nos convida a buscar um significado mais profundo em nossas vidas, então, na nossa alma. Muitas vezes nos sentimos perdidos. É o que acontece. Aí você se sente perdido, aí para se encontrar e você vai buscar aí uns desses daí que adivinham aí o que é que vai acontecer na sua vida, né? Vocês vão buscar essas, tanto nas igrejas evangélicas como aqui. Aí entra lá na igreja evangélica, aí tem lá, eita, eis que vejo, eu tô vendo você. Vocês gostam disso, tá? Eu sei que vocês gostam, tá? E eu toquei em um culto que tinha muito isso, tá, pessoal? É? Culto que ficava lá se balançando as pessoas. Eu toquei muito na igreja, né? Eu toquei vendo muitas coisas dessas daí, tá? Vocês gostam. Tem um culto desse aí, vocês vão e enchem logo, tá? Se aqui olha aqui, pessoal, quantas pessoas me seguem aqui, quantas pessoas. São poucas, tá, pessoal? Mas eu não tô ligando para isso, se é multidão, se tem pouca, se não. O importante é que eu esteja cumprindo aquilo verdadeiramente com a essência da verdade. Isso que é importante, tá, pessoal? É isso que a gente tem que, como é que se diz? Analisar cada circunstância, tá? Então, ele fala que muitas vezes nos sentimos perdidos, estamos perdidos em um mundo repleto de distrações, mas ao explorar nossa fé e espiritualidade, podemos, o que? Vamos cá, podemos encontrar o caminho claro e definido que nos guie e nos inspire na verdade. Então, é isso, tá, pessoal? O mundo tá cheio de distrações, tá? Ele disse, a gente está se sentindo perdido porque o mundo é repleto de distrações. Tanto essas distrações religiosas, não religiosas. Então, tem muita coisa aqui, tá, pessoal, que distrai a nossa consciência. Para que a gente não encontre esse propósito de vida. Então, tem muitos aí, tá? Tem muitas distrações no meio religioso, não no meio religioso também, tá? Que faz com que a gente, né, pessoal, tenha uma dificuldade de encontrar aquilo realmente que a gente vê fazer aqui. Eu sinto muito, tá, pessoal? É o que está acontecendo agora, tá? E a gente precisa encarar isso, né? Tomar consciência, encarar isso e procurar aquilo realmente que a gente vai, para a gente encontrar um significado da nossa existência. Por que a gente está aqui, pessoal? Será que é para a gente ir ficando velho, 50 anos, comendo bolo de chocolate, enchendo a barriga, indo no banheiro, dormindo? É só para isso, pessoal? A nossa existência é só para isso? Entende? A gente precisa entender isso. Então ele disse, mas, ele fala mais, né? Ao explorar, a gente explorar nossa fé e espiritualidade, podemos encontrar um caminho claro, definido, que nos guie e nos inspire na verdade. Então, é esse caminho da verdade que vai nos orientar, para a gente não estar aqui perdido, né, pessoal? A gente se sente perdido. Você viu que eu estava meio perdido. Então, quando você estava aí de igreja, em grupo, você estava perdido, pessoal. Pessoas aqui do meu canal, eles sabem. Depois que eles acharam o meu canal aqui,
Ele disse, eles não estão mais procurando, não estão mais perdidos. Vocês estão perdidos ainda, pessoal? Nessa realidade ou não? Aqui tem informação, tá, pessoal? Para a sua consciência, aqui você vai ter que expandir. Aqui não pode existir criança, tá? Você pode estar como criança, mas depois você vai se tornar adulto, espiritualmente, tá? Aí, o que é que ele fala mais, pessoal? Vamos lá, vamos continuar, tem muita coisa ainda, tá? Ele fala, por isso, compreender o propósito espiritual é essencial para aqueles que buscam a vida mais plena e significativa. Então, o que é que ele fala aqui, pessoal? Ele fala que, por isso, a gente tem que compreender que a gente tem um propósito espiritual. É essencial a gente ter essa compreensão. Se você não sabe que você tem um propósito aqui, né? Se você fica aqui, você fica perdido. Você vai... Eu disse comprar uma batatinha. Você vai ser a marionete do sistema. Vai lhe jogar para um lado e para o outro. Entende, pessoal? É a minha mãe aí, tá? Minha mãe participa também do nosso vídeo aqui, tá? Aí, então, ele fala que a gente precisa compreender isso, que a gente tem um propósito espiritual. É essencial para aqueles que estão buscando uma vida mais plena, então, mais equilibrada, feliz e com significado. Então, com significado do que a gente vem fazer aqui. Porque se a gente não está nessa vibração, buscando, tá, pessoal? A gente cai nessa... A gente fica perdido, cai nessa frequência de estar perdido. O que é que eu vim fazer aqui? Então, pode cair, entrar numa ansiedade, uma depressão, né? Um descontrole emocional, né, pessoal? A gente pode, porque você vai estar seguindo aí o sistema, vai jogar você para lá, para cá, então vai fazer você de gato e sapato. Vai bater em você. Depois, quando bater muito em você, você tiver todo quebradinho, aí você vem, tá, pessoal? É assim que acontece. Aí as pessoas vêm para a espiritualidade, né? Com um coração sincero. Então, primeiro precisa tomar uma surra aí, né? Da Matrix, para depois vir para a espiritualidade, tá? Trabalhar a espiritualidade. É assim, pessoal. A gente tomou nossa surra aí também, tá? Porque pela falta de conhecimento que a gente estava tendo, né? Tava dormindo, né, pessoal? Então a gente tava perdido, tomando a nossa surra aí, sendo levado de um lado para o outro, tá, pessoal? Isso acontece, tá? É normal que se a gente está dormindo, isso aconteça, tá? Aí o que mais, pessoal, que ele fala? Ele fala, por isso o trabalho da espiritualidade está relacionado com o nosso propósito espiritual. Então, está diretamente relacionado, porque quando você está trabalhando essa sua conexão, você está buscando esse propósito espiritual que vai lhe dar o sentido da sua existência, o sentido da vida. Entende como uma coisa está ligada com a outra, pessoal? Não tem como separar, tá? E é difícil, tá, pessoal? A gente, né, com todas as distrações, todas as mentiras que existem, todos os enganos, tá? A gente, né? Por isso que às vezes tem pessoas que dá para confiar, não quer. Mano, eu falo aqui que vocês não confiam em mim, não, tá, pessoal? Vocês vão pesquisar aquilo que eu tô falando, tá? Você olhou assim, viu uma coisa que eu falei, você diz, eu vou pesquisar isso para ver se isso aí que o irmão Samuel está falando é verdade. Tá, pessoal? É isso que a gente tem que fazer, mas
É isso, as pessoas estão tão desconfiadas agora, tá? E é importante você estar assim, tá, pessoal? Examinando, tá? Não estar logo apegado a um religioso. Ah, é só ele defender aquela igreja, defender aquele religioso, tá, pessoal? Isso aí é cegueira, tá? Cegueira espiritual. Aí ele fala, né? Porque diz respeito, então, o propósito de respeito à espiritualidade, né? O trabalho, né? Porque diz respeito à busca de sentido e significado na vida. Então, por que o trabalho da espiritualidade está relacionado ao propósito? Porque diz respeito à busca de sentido. Você está buscando sentido para a sua vida e um significado para a sua vida. Então, por isso que ontem eu falei, né? Tem muitas pessoas fazendo o trabalho, mas ela não está encontrando gozo, não está encontrando sentido. Ela não está se alegrando. Então, isso é um tormento para a alma, pessoal. Você está fazendo aquilo só por causa do dinheiro, né? Vá fazer aquilo que você realmente gosta, mesmo que você ganhe pouco, pessoal. Né? Porque quando fala em ganhar muito, né, dinheiro aqui, a pessoa vai, mas às vezes não é o que você realmente vai se alegrar. Não vai fazer você feliz. E isso acontece, tá, pessoal? Acontece muito sobre essas coisas, tá? Eu sinto muito, tá? Faz parte quando a gente tá sem direção, sem sentido, sem conhecimento. Então a gente se vira uma marionete na mão aí da sociedade, da política, da religião. Então a gente vira marionete disso, né? E incentivada por esse dinheiro, por essa recompensa, né? Que é tipo uma recompensa, mas que você verdadeiramente não é recompensado na alma. Tá, pessoal? Isso está acontecendo muito. Então, ele disse, buscando um significado na vida, né? Aí ele fala, isso envolve questionamento sobre quem somos. Então, vai envolver um questionamento para você perguntar, quem sou eu? O que é que eu estou fazendo aqui? Eu vim aqui para trabalhar igual um burro carga de... A gente aqui é um burro de cavalo e chegar a morrer sem sentido nenhum. Então, a primeira coisa, quando você está com esses questionamentos, é que você está despertando espiritualmente. Você está nesse processo do despertar espiritual. Você está questionando, você está buscando. Então, essa busca não é para fora. Você vai atrás de grupo religioso, então, porque você quer se conhecer, você quer ajuda de Deus, você acredita que tem um Deus que criou você. Então, você sai atrás. Então, é o que a matriz religiosa preparou para você. Então, venha aqui, venha, você não vê muitos convidando aí, venha, né? Abre aí a televisão, venha a rede social, venha aqui, você vai encontrar aqui a felicidade, vai encontrar com Deus, com Cristo. Venha. Pessoal, não é fácil não, tá? É a realidade que a gente vive e tá ficando doente, tá, pessoal? A maioria das pessoas estão ficando doentes, tanto psicologicamente, espiritualmente, tá? E fisicamente também, porque estão envenenando também a gente. Então, a maioria das pessoas estão sofrendo aí, tá, pessoal? Eu sei disso, tá? Sofrimento em vários níveis, em um nível físico, mental, emocional e espiritual. Então, as pessoas estão sofrendo. Eu sinto muito, tá, pessoal? Que isso esteja acontecendo, tá? Com a humanidade, tá? Mas é a humanidade
por estar num sono, tá, pessoal? E toda vez que a gente rejeita a verdade, isso acontece, tá? A gente é levado por engano. Por isso que a gente não tem que aceitar, rejeitar a verdade. Quando a gente rejeita, o engano vem para você. Tá, pessoal? A gente não pode, porque quando a verdade, o despertar espiritual aparecer, a gente tem que aceitar, tem que entrar nessa frequência. Não resista, né? Teve aqui muitos resistindo, muitos saíram aqui do meu canal, foram ver outras, mas depois voltaram. Espero que se firme nessa verdade, nas coisas, né? Espirituais, com o coração, né? Que Deus quer que você seja de coração. Então, e aí vocês vão encontrar essa verdade, tá, pessoal? Ela está aí com você, mas você que não está percebendo, porque ainda não abriu a percepção de perceber essas coisas. Mas é isso, trabalhe e você vai abrir o seu entendimento e você vai perceber, tá? Aí ele fala, isso envolve questionamento sobre quem somos nós, de onde viemos e para onde estamos indo. Então, essas 3 perguntas, quando vocês estão questionando, tá? Isso você está no processo do despertar. Você já está percebendo, não. Quem sou eu mesmo? Eu sou esse corpo aqui? Eu sou esse avatar que fez 50 anos? Será que eu sou esse avatar? Então, você começa a questionar isso. Então, porque você não é isso, você é a consciência. Você está nessa realidade usando. Então, por que eu estou aqui? Né? Depois que eu deixar esse corpo físico, será que eu vou para onde? Entende, pessoal? Então, tudo isso, tá? Aí você começa a buscar, né? Nas religiões, que você tem essa indagação. Você começa para dar um sentido, um significado à sua vida. Mas esse sentido está na sua alma, está no seu propósito. Tá? Aí ele fala, para onde estamos indo, né? Para onde a gente está indo, né, pessoal? Por isso, muitas pessoas se perseguem, né? Muitas pessoas se perguntam qual é o meu lugar neste mundo. Então, você já fez essa pergunta? Qual é aqui a minha porção? Qual é o lugar? O que é que eu tenho que fazer aqui nesse mundo? Você já perguntou isso, pessoal? Se você perguntou isso, você está despertando. Se você ainda não perguntou isso, você está andando aí segundo a Lavonte, é porque você está no sono aí. E o sono é gostoso, tá, pessoal? O sono é gostoso, tá? Tem pessoas que gostam de ficar nesse sono. Então, tem pessoas que se irritam com o meu vídeo aqui. Porque eu fico colocando essas questões na consciência dele, na alma dele. Então, o que é que acontece? Essas pessoas, né, não gostam de pensar sobre isso. Não, é dessa forma aqui, irmão Samuel, aí é dessa forma que a gente vai levar a vida, não tem nada disso aí, não. Morreu, acabou, aí não, a gente não precisa saber para onde a gente... Então, tem pessoas que querem pensar assim, tá, pessoal? Quando você vem com esse tipo de indagação, essas pessoas não gostam, tá? É por isso que meu vídeo aqui incomoda algumas pessoas, tá? Então, ele fala, qual é o meu lugar neste mundo? Essa busca pode nos levar a explorar diferentes trabalhos ou tradições espirituais. Então, é o que a pessoa fica procurando. Então, por causa dessa pergunta, ele vai explorar trabalhos, né? E tradições espirituais que existem aí. Então, tem aí as matrizes aí religiosas, então você sai procurando, estudando, né? Tem uns que
fica preso, né, o convencimento do líder ali, ele fica preso ali naquela religião. E ele não encontrou o sentido da vida ainda, mas as pessoas querem colocar, é isso aqui ó, que é o sentido da vida aqui para você, é isso aqui. Então ele quer colocar aquilo para aquela pessoa. E a pessoa fica ainda sentindo vazio, fica procurando, tá, pessoal? Teve muita gente que veio pro meu canal assim. Ela estava em grupo religioso. Ela estava seguindo lá as normas, as coisas, mas não encontrava sentido, pai. Tá? Então, vai explorar diferentes trabalhos ou tradições espirituais. E ao entender como elas se conectam com a nossa própria vida. Então você vai começar a querer compreender se essa coisa vai se conectar com a sua vida. As religiões aí, né, as maneiras, tá, pessoal? Mas é isso, faz parte do processo. Importante que vocês estão indo buscar, tá? Vocês estão indo buscar, mas está buscando fora. Não é fora, pessoal. O processo do trabalho é em você, é um processo, a obra de Deus é feita em você, tá? Esse é o problema, tá? Porque você sai procurando fora e não encontra, porque você está tomando a direção do caminho, do caminho, e é pior que você vai encontrar aí fora, as pessoas vão dizer, é esse o caminho aqui, ó, pai. Essa aqui que é a verdade, ó. É esse caminho, é essa igreja aqui. É essa religião aqui que é a verdade, a outra não são. É essa aqui, então, vai ficar falando para você, mas não sabendo que a espiritualidade, a verdade está aí com você. Muitas pessoas aqui do meu canal já entenderam isso aqui que eu falei, né? Por isso que ela não sai mais procurando, porque ela sabe que vai perder tempo. Uma pessoa que desperta, ela não sai mais procurando nada, pessoal, porque ela já encontrou o propósito, o significado da vida dela, tá? Então, ele fala que cadê? Entende como ela se conecta com a nossa própria vida. Mas a resposta está dentro de nós. É claro, né, pessoal? Que eu tudo aqui tem que deixar bem as claras para você entender. Então, mais a resposta que você está querendo encontrar sobre da onde a gente veio, para onde a gente vai, está dentro de você, está dentro de nós. Mas o que é que os grupos religiosos que têm a matrícula começa a dizer para vir buscar, que é lá que está, venha aqui que você vai encontrar, venha. Olha aí, pessoal. Até mesmo os espiritualistas, tá? Porque ele quer fazer ali para vender o curso, para que você também contribui lá no grupo dele. Então, por isso que ele está chamando, venha colocar o seu dinheiro aqui, venha participar, pessoal. E a gente perdido, né, pessoal, carente, a gente fica procurando um apoio mesmo, tá? É normal, tá, pessoal? A gente ter esse tipo de atitude. Porque a gente está procurando o calor humano, a gente está procurando as pessoas com que se afinizar, então a gente está nessa procura. É normal, tá, pessoal? É a nossa atitude das pessoas, tá? Mas é isso, mas a resposta mesmo está dentro de você, tá? Então, se você vai para um grupo que ele faz com que você perceba a resposta dentro de você, é interessante. Então, está fazendo um trabalho espiritual. Mas quando fica colocando para fora, você tem que olhar aqui. Então, vai desviar você da verdade, tá? Ele disse: a resposta está dentro de nós e pode variar de pessoa para pessoa. Então, há uma variação aí de pessoa para pessoa essa resposta. Por quê?
Cada uma pessoa é uma pessoa diferente, tá, pessoal? Tem um propósito de vida diferente. Entende? Então a gente tem que entender as nuances que acontecem, tá? Então ele disse, pode variar de pessoa para pessoa, mas a jornada em si é valiosa e pode nos transformar. Então, a jornada em si, então, trabalho da espiritualidade na sua vida é valiosa para essa pessoa. Ela precisa entrar aí, tá? Por mais que a gente tenha variáveis varie de pessoa para buscar essa resposta dentro, tá? Como é que se diz? A gente precisa buscar em si mesmo, e é valiosa essa jornada em si mesmo e pode nos transformar. Então pode transformar o nosso ser, tá, pessoal? É isso. Deixa eu tomar um pouquinho de chá aqui mais, para não ficar me dando soluço, né? Soluço, né, pessoal? Então, o que mais, pessoal, que ele fala? Vamos lá. Ele fala assim, para identificar seu propósito espiritual, é importante reservar um tempo para a reflexão e o autoconhecimento. Então, a gente tem que... Eu sei que, né, pessoal, aqui a gente, para ganhar um dinheirinho para a gente sobreviver, tá, pessoal? Todos, tá, pessoal? No mundo todo, aqui no Brasil não é diferente, tá? A gente está trabalhando aí porque a Matrix colocou essa forma de a gente sobreviver aqui, tá, pessoal? E a gente precisa, tá? Porque a gente às vezes encara, perde o maior tempo, tá? Porque a gente precisa sustentar esse corpo físico, tá? Esse avatar aqui, pessoal. Porque esse avatar aqui, ele precisa se comer, né? Precisa se sustentar, precisa de energia. Você viu aqui, antes de eu começar o vídeo aqui, minha mãe perguntando, já tomou café? Já tomou café? Então, eu preciso, como é que se diz, tomar café para ter energia, para eu poder vir gravar para você. Se não tem, como é que se diz, eu tomo café aqui com pão ou cuscuz, se não tem um pão aí, se não tem nada, como é que eu vou sustentar esse corpo, pessoal? Entende? É por isso que tem muita gente aqui. Irmão Samuel é espiritual, ele não precisa de nada, não. Aí vou entregar lá o pastor, ele que está lá pedindo, ele que está precisando lá de muita coisa lá. Aí chega lá e entrega lá o dinheiro. Irmão Samuel não precisa, não. Ele precisa só do espírito. Tem pessoas que pensam assim, pessoal. Na ignorância, tá? Tá pensando que eu sou um fantasma aqui, tá? Eu sou um fantasma, sou um espírito que não precisa de nada material, não precisa comer, você não precisa de nada, irmão, tá? Fica aí, faça aí seu trabalho espiritual, mas você não precisa de nada. Para que você quer? Entende, pessoal? Tem pessoas nesse nível de ignorância. Aí é um nível bastante baixo, tá, pessoal? Bastante baixo quando está pensando dessa forma. Mas é isso, a gente tem que esperar, tá, pessoal? Se as pessoas tomarem consciência, tá? E, como é que se diz? Eu não obrigo ninguém, tá, pessoal? A chegar, a colocar, não engano também, não falo nada para enganar você, para tirar dinheiro de vocês, tá? Eu deixo isso pela espiritualidade, aquilo que você sentir no coração de colocar aí. Eu deixo minhas informações, meu Pix, tá? Porque tem pessoas aqui do meu canal que me ajudam. Então eu deixo também isso aí para que vocês, como essa pessoa que sente no coração está me ajudando, vocês também possam ajudar, tá? Porque você acha o quê? Você acha que eu sou fantasma?
não preciso. Minha mãe perguntou aqui de manhã agora, já tomou café? Eu digo, tomei aí, encontrei aí um pãozinho aí, tá? Tomei para eu ter energia para poder gravar aqui para vocês. Entende, pessoal? Então, ele está falando isso, sobre isso, né? O propósito espiritual é importante reservar um tempo para reflexão. E o autoconhecimento, né? Como é que é isso? Através de meditação, oração, leitura de textos espirituais, pode ajudar nesse processo. Então, a gente buscando essas práticas, nos dedicando, pode ajudar a gente nesse processo que a gente está do despertar da consciência. Vai lhe ajudar também a encontrar a resposta para a sua pergunta. Tá, pessoal? Você vai melhorar a sua conexão com o Criador. Tá? Você vai começar a viver, a sentir as coisas, a estar mais participativo das coisas espirituais. Entende, pessoal? É importante, tá? Como é que se diz? Falar sobre essas coisas, tá, pessoal? Para vocês, tá? Porque para vocês, eu sei que vocês novos estão meio perdidos, tá? Então, é importante a gente reservar um tempo, né? Para essa reflexão e o autoconhecimento. Então, buscar autoconhecimento e reflexão, né? Que é através dessa meditação, oração, leitura. Então, quando você está estudando, está refletindo ali sobre o conceito. Então, isso é importante. Então, você pode ajudar você nesse processo. Não vá sair procurando adivinho aí, tá? Nem no meio dos evangélicos, nem no meio lá do meio espiritualista, procurando adivinho, essas coisas, tá? Porque as pessoas querem procurar o caminho largo, tá, pessoal? Isso são caminho largo. É pronto. Você chegar ali, aí paga o cidadão ali para jogar, para dizer o que vai acontecer na sua vida. Ele não quer iniciar um processo ali, um trabalho, né? um comportamento, valores, né? Ético, morais, ele não quer entrar nesse processo. Ele quer, vai. O que é que aí a pessoa joga carta, joga o búzio, vai dizer o que você tem que fazer. Você vai encontrar o propósito lá sim. Entende, pessoal? Tem que sair dessa frequência, tá? Desse dormir. Até pessoas mesmo que estão na espiritualidade estão dormindo, estão indo para essas práticas aí, que não foi ensinada pelos apóstolos, tá? A nossa busca é somente para Deus, através da frequência de Cristo Jesus, tá? Essa é a verdade, tá, pessoal? Eu sei que isso aqui vai doer em algum ouvido de alguma pessoa, mas essa é a verdade que a gente tem que ter para a gente entrar nesse trabalho da espiritualidade, tá? Achar o nosso propósito, achar um significado para a nossa vida. Tá bom, pessoal? Mas 1 hora já foi, tá? O tempo esvaiu, já completou 50 anos, tá? Então, 60 minutos ali, tá, pessoal? Então, a gente falou a terceira, agora a gente vai para a quarta parte, tá, pessoal? Quarta parte da novela aqui que a gente tá falando sobre o que é o trabalho da espiritualidade, tá? Vamos assim, devagarzinho, né? A gente tem toda a eternidade do mundo, né? O nosso corpo aqui, pelo menos, se você ir lá para uns 100, tá? Que é difícil, né, pessoal? Chegar a 80 já é difícil, tá? Mas pelo menos eu cheguei até 50, tá? Pelo menos eu cheguei até 50. Espero, tá, pessoal? Com a ajuda de Deus, né? O comportamento, dos alimentos que eu vou encontrar, das coisas aqui, tá?
eu possa viver até um pouco mais, tá, pessoal? Mas é isso, pessoal. Eu sei que a gente gosta de estar aqui no Avatar, né? Tem uns que querem ir embora também, tá? Mas é isso. Tudo tem o seu tempo, né? Então vamos para a quarta parte, né? Amanhã, se Deus permitir, a gente continua. Agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade, a Cristo, né? Jesus na nossa vida, no nosso coração. Agradecer a Ele, obrigado, tá? Gratidão por vocês aí, tá? Que estão assistindo, compartilhando meu vídeo, obrigado. Até a próxima, né? Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!